Pastor Alexandre já pode vir. Eu queria convidar as crianças de 0 a 9 anos, já podem se retirar. De 0 a 9 anos de idade. Aleluia. Obrigado, pastor. Mais uma vez, amada igreja, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bondade de nosso Deus Pai esteja nos cobrindo, nos visitando aqui nesta noite tão abençoada. A você que nos acompanha aqui na live da CIB São Sebastião, na pessoa do nosso querido pastor e família, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aonde é que você esteja, quando ouvir e onde estiver, Deus alcance você com a sua graça, com a sua misericórdia. Eu quero convidar você a orar comigo, mais uma vez, e pedir para que Deus fale com você, comigo, na mensagem desta noite. Feche seus olhos. Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos por esses dias tão agradáveis, dias, Senhor Deus, que o Senhor preparou para que juntos pudéssemos assentarmos em torno da Tua Palavra, debruçar em torno da Tua Palavra e pela Tua Palavra, Senhor, ouvirmos a Sua voz. Muito obrigado, querido Deus, pela vida do Teu povo, pela vida dos Teus filhos. E pedimos de uma maneira muito especial a Deus, dá que a Tua Palavra fale aos nossos corações poderosamente nesta noite. Que possamos ter, ó Deus, a condução, a orientação do Teu Espírito, para que possamos ter a sensibilidade necessária, para que, ó Deus, quando ouvirmos o Senhor falar, o Senhor tocar, o Senhor fazer uma cirurgia através da Sua Palavra em nossas vidas, assim possamos glorificar o Teu santo nome e dizer que o Senhor nos restaurou. Então, Pai amado, em nome de Jesus, fale conosco, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus Pai. Amém, meus queridos? Quero convidar você, se puder deixar esse versículo aqui atrás. Nós vamos meditar bastante o versículo que eu vou citar, Salmos 103, uma poesia do salmista que louva o Senhor por um dos feitos mais extraordinários que Deus fez, e ele relata isso de uma maneira muito especial. Salmos 103, a partir do versículo 1, nós vamos ver este cântico davídico dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas enfermidades. Ele te resgata da sepultura a tua vida, te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que tua juventude se renove como o vigor de uma águia. E assim, este cântico continua. Um relato, uma descrição do poder, da misericórdia, da graça de Deus. Estamos falando nesses 3 dias, ou nesses 3 encontros, sobre a questão da família. Falamos ao sábado sobre os 4 temperamentos no casamento. Hoje pela manhã tivemos oportunidade de refletirmos um pouco sobre a tecnologia
na relação dos pais e os filhos. E hoje, Deus preparou para que nós pudéssemos falar sobre cura de feridas emocionais na família. Até porque a família, desde quando ela é registrada na Bíblia, a família tem sido um lugar de cura, mas também a família tem sido, em alguns contextos, um cenário tóxico de enfermidades. Existem alguns termos que são utilizados nos nossos dias, chamado de família disfuncional. Existem outros termos, como é utilizado, empregado na linha do direito, a questão da alienação parental. É utilizado nos nossos dias termos que também tem sido muito falado sobre bullying dentro da família. A família hoje tem sido um cenário, não hoje, mas sempre tem sido um cenário de alegrias e de tristezas. E quando eu falo isso para você, eu quero dizer que eu não conheço alguém que não tenha alguma coisa para falar da família quando se trata de feridas emocionais. Todos nós já passamos por momentos difíceis em famílias, encontros, desencontros, momentos felizes, momentos não muito felizes, porque família briga, família tem ressentimentos, família tem situações e desafios, muitas vezes, que quando acontece, causa realmente dores profundas. Família é um lugar onde qualquer palavra que dá um desencontro com as minhas expectativas causa dor. Aliás, um lugar que você mais está despreparado para ouvir determinadas palavras é dentro da sua casa, dentro da sua família. É onde nós estamos desarmados, onde estamos procurando acolhida. E ali essas coisas acontecem. Eu conheço, e você deve conhecer a história, eu conheço uma história de uma pessoa que sofreu muito quando era na sua fase da sua infância. E ela cresceu carregando uma culpa tremenda, e quando ela passou a ter a sua própria família, por pior que fosse a culpa, ela conseguiu, de uma certa maneira, reproduzir as mesmas feridas que ela havia recebido. Sabe por quê? Aprendemos que na família, quando existem pessoas feridas, elas acabam gerando outras pessoas feridas. Famílias tóxicas geram sociedades tóxicas. Famílias doentes, disfuncionais, também vai gerando relacionamentos disfuncionais. Nós podemos ver muitos exemplos que a própria Bíblia vai descrevendo no nosso dia a dia. E uma das coisas que, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler aqui, nos convida a tomar um passo muito importante se nós queremos encarar, muitas vezes, as feridas que nos acometem enquanto família e se queremos que elas sejam restauradas pelo Senhor. O primeiro passo é reconhecer que essas feridas existem. O salmista, ele louva a Deus, agradecendo ao Senhor por ele atuar como um médico, uma pessoa que trata das enfermidades, e ele diz que ele cura todas as nossas enfermidades. É um Deus que sabe que não temos somente enfermidades físicas, mas também temos enfermidades psicológicas, temos enfermidades emocionais, temos enfermidades emocionais, temos também outros tipos de patologias, que todos os dias temos que lidar com elas ou reproduzimos. Quando não a reproduzimos, temos hemorragias internas. Quando não temos essas hemorragias internas, nós sangramos sobre outras pessoas. Quando olhamos para esse texto, há um reconhecimento. Mesmo o salmista Davi,
quando para nós temos alguém que tinha o coração de Deus, ele declara que esse Deus cura suas enfermidades. E existem algumas enfermidades que ocorreu na vida do salmista Davi, e uma delas está registrada no capítulo 4, 5, 6 de Salmos. Uma ferida dura, um golpe mortal, quando seu filho Absalão se levanta contra ele, para lhe arrancar o trono. Além desta ferida que ocorreu na sua família, outro filho violenta a sua própria irmã e tenta matá-lo, ele tem que fugir. Quantos traumas, quantas dores, quantas adversidades e quantos desafios um homem de Deus como Davi teve que enfrentar por conta também de uma outra ferida que existia em sua vida, chamada ferida do pecado sexual. Porque ele não podia, infelizmente, se ater a uma só mulher. E por conta deste pecado, ele mata um soldado muito importante dele, e Deus o chama, faz uma parábola através do sacerdote, orienta ele, e ele diz: olha, por causa disso a morte não sairá da sua casa. Que ferida, que dor, que trauma. Talvez eu possa imaginar quantas vezes ele, orando ao Senhor, poderia dizer: Senhor, remova a sua sentença, porque somente a tua palavra dizer sobre isso me causa muita dor. Mas além disto, de fato, as feridas, os traumas, as dores, os impactos foram acontecendo. A Bíblia revela: existem feridas que não se tratam com remédios. Existem feridas em nossas vidas que só Deus pode tratar. E não importa o que você possa fazer, somente na presença do Senhor, com lágrimas, somente na presença do Senhor, com arrependimento, somente na presença do Senhor, com muito temor, abrindo o coração, confessando, buscando, se humilhando. E aí então, sim, pela misericórdia de Deus, o seu amor se revela sobre nós, e assim nós podemos dizer, como o próprio salmista Davi disse: o Senhor é aquele que cura e sara todas as feridas. O que eu quero dizer para você, meu amado, que não importa a situação que você esteja enfrentando, ou a dor que você carrega, não importa o tempo que essa enfermidade espiritual ou emocional continue em sua vida, nas suas memórias, como um trauma em sua vida, existe um Deus que pode curá-la, e você não precisa mais carregar essa ferida, essa dor, essa mágoa, esse rancor. Há filhos que têm rancor de seus pais, há esposas que guardam uma mágoa dos seus maridos. Há filhos ressentidos, há famílias ressentidas por famílias. Há famílias cujos seus verdadeiros inimigos, de acordo com o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, são os da própria casa, os da própria parentela. É nora contra sogra, é sogra contra nora, é pai contra filho, é filho contra mãe. É família contra a família do marido, contra a família da esposa. É o parente, é aquela pessoa tóxica, ácida, que entra dentro da nossa casa, que trafega sobre a nossa vida, que abre a sua boca, e veneno de áspides, como diz o próprio livro de Romanos, capítulo 3, dizendo que a sua língua é como veneno de cobra, e que inflama, que com uma palavra, com um gesto, mexe nas feridas humanas. Quantos de nós fomos formados com insegurança, porque não tínhamos atenção devida dentro do lar? Quantos de nós sofremos maus tratos dentro de casa, e por causa disso desenvolvemos uma vida adulta cheia de complexos, cheia de dificuldades, e como se isso não bastasse, dentro da família, nas nossas conexões, nossos relacionamentos, temos ainda outros choques que temos que nos adaptar, e vamos soterrando, vamos escondendo, e não tratamos isso na presença do Senhor.
Quantas pessoas estão estornando as suas enfermidades, as suas dores, as suas mágoas, as suas raivas reprimidas, os seus ódios, ódio de pai, ódio de mãe, desejam que eles morram porque os odeiam, mas não conseguem suportar a ideia de querer desejar a morte do pai, da mãe, do filho, porque guarda ressentimentos, amargura e ódio, e por isso lança isso em outras pessoas. Muitos de nós não se damos conta de que existe, quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando o profeta Isaías disse que sobre ele está todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele implica sim, meu irmão, você não pode andar com nenhuma mancha, nenhuma mágoa, nenhuma ferida, porque Jesus morreu para você ser curado. Algo que me chama a atenção nesse texto. A palavra de Deus nos fala, em Provérbios 15, 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Deus quer que você consulte as dores do seu coração. Muitas pessoas tentam evitar entrar em contato com isto. Para que eu tentar voltar ao meu passado, relembrar aquela situação? Ah, meus queridos, uma coisa é certa, não fomos feitos para carregar dor. Enquanto ela estiver com um espinho na carne em nossas vidas, tudo está bloqueado. Todos os nossos relacionamentos estão bloqueados. Toda a nossa percepção com relação à graça e ao amor de Deus, e a maneira como nós revidamos e recompensamos e nos comportamos com relação ao próximo, tudo isso é modificado quando estamos carregando dores e mágoas. Aliás, espinhos incomodam. Aliás, uma pequena pedrinha, por menor que ela seja, e que esteja dentro do seu sapato, e você propor andar com ela durante o dia todo, você vai descobrir o buraco que ela vai fazer entre os seus dedos. Jesus, ele morreu para ser o Senhor integral, para que quando você olhar para dentro de você mesmo, você perceber que se existe alguma coisa, existe cicatrizes pelo efeito da cura da graça do Senhor. Então, meu querido amado, meu querido irmão, o primeiro passo é nós irmos a Ele, entregar as disfuncionalidades que existe na nossa relação em família. Existem alguns exemplos bíblicos que mostram como nós precisamos lidar com isso. Primeiro é o primeiro exemplo de família, como a família adâmica ali do Éden. Caim tinha ódio de Abel. É interessante que Deus chama Abel e fala: Abel, por que você anda tão transtornado, com seu rosto transtornado? Por que você anda de cara feia? Por que você anda amargo? Por que você anda doentio, inflamado? E ele começa, Deus fazendo um tratamento com ele, chama ele por uma conversa íntima, e ele diz: olha, você tem condições de dominar isto. Em outras palavras, meus queridos, você não pode evitar com que mágoas e feridas surjam ao longo da sua caminhada, seja na sua família, seja nos outros lugares que você se relaciona. Você não tem como evitar com que estas palavras, situações, afete você, mas você tem todo o controle sobre como você deve se sentir sobre isso. E esse todo o controle acontece quando você tem uma relação com Deus. Caim teve uma relação com Deus, mas Caim decidiu ser dominado. Caim teve uma relação com Deus, não abriu o coração. Olha, eu estou com o rosto ruim por causa disso. Eu estou com o coração amargo, eu estou com raiva do Senhor, eu estou com ódio do meu irmão. Ele não confessou os seus pecados, não confessou a sua dor, não disse para ele o que incomodava, simplesmente fechou-se. Outro exemplo bíblico que nos chama a atenção é no caso o Jacó e Esaú. É interessante que nessa história de Jacó e Esaú, quando ele rouba a primogenitura de seu irmão, ele fica tão enfurecido,
E Jacó sabia as consequências de tudo isso, que ele decide ir para uma terra distante. Olha como é incrível, como nascem as feridas. Eu não sei quanto a você, mas eu era de uma época em que pais demonstravam claramente preferências entre filhos. E o pior de tudo, deixava os filhos descobrirem isso. E quando isso acontecia, já começava a grande dor. Às vezes, os filhos tinham coragem de jogar na cara de seus pais. Mas aí, para equilibrar a balança, o pai, achando que iria ajudar a situação, o que ele faria? O que eles fazem? Um gosta de um e o outro gosta do outro, se eles têm 2, 3 ou 4 filhos. E há uma disparidade, já começa o desequilíbrio social, já começa a discriminação, já começa a rejeição, já começa as desintegrações, a desintegração da personalidade da pessoa ali. E é interessante que a mãe de Jacó e de Esaú foi um elemento que causou tudo isso. Não foi o gerenciador. Não jogando culpa em relação à mãe, porque isso pode acontecer com os próprios pais. Às vezes queremos privilegiar um em detrimento do outro, falar bem de um e depois negligenciar o outro. Nós precisamos perceber que muitas vezes, de uma maneira até inconsciente, nós causamos feridas. Eu me lembro que esse texto conta que Jacó carregava uma culpa tremenda com relação a isso. Quando ele passa pelo vale de Jaboque, querendo retornar para o seu lar, depois que ele passa por aquela luta com o anjo do Senhor, porque de fato você só pode ter a sua ferida emocional através, sim, meu querido, de uma luta com relação a isso. Muitas pessoas abandonam o processo de cura emocional na família, um cônjuge, enfim, porque acham que simplesmente é só deixar para lá. Emprega, sim, sacrifício. Emprega, sim, comprometimento em perdoar sem jogar na cara. Emprega, sim, habilitar-se para liberar esse perdão sem o ressentir. Libera, sim, deixar viver e deixar viver. Emprega, sim, não jogar mais na cara. Emprega você ter um vale de Jaboque em sua vida e lutar para que, no nome do Senhor e com Deus Israel, você sair vitorioso nessa luta, porque com toda certeza, se você quiser ser sarado dos seus traumas, se você quiser ser sarado do abuso sexual, se você quiser ser sarado daquela desfeita, se você quiser ser sarado de todas as coisas ruins que marcaram a sua vida desde sua infância, ou na área do seu casamento, seja a traição que for, você sim conseguirá com o Senhor. Porque esse vale de Jaboque, se você não lutar com o Senhor, infelizmente você perecerá. A história de Jacó é linda, porque quando ele retorna, tudo já está curado. Porque ele sabia que quando Deus começou a entrar na sua área emocional, começou a participar das suas feridas internas, as coisas começaram a ser curado, as coisas começaram a ser tratadas. Aliás, tudo na vida de Jacó, a partir daquele momento, passou a ser desbloqueado. Em outras palavras, meus irmãos, existem muitas bênçãos represadas em nossas vidas quando nós carregamos ressentimentos, quando nós carregamos angústias com relação ao outro, quando nós carregamos passados que são revividos todos os dias, na minha elaboração da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas angústias, quando eu estou sendo perturbado por isso a todos os tempos. Há pessoas que têm mágoas de pessoas que já partiram para a eternidade. Os pais já morreram, as pessoas já não estão mais, mas ainda o ressentimento está vivo, assombrados por isso. Outra família que a Bíblia descreve é a família de José, que nós temos o costume de assessorar, José do Egito. José, que teve grandes problemas com seus irmãos.
E a vida de José mostra que nós temos, primeiramente, a certeza de que temos um Deus que nos leva para um vale para lutar e vencer, como foi no caso de Jacó, mas também tem um Deus que usa o tempo para ajudar a restaurar você de toda enfermidade. Em outras palavras, deixa o tempo que Deus está atuando em sua vida curar você dessa enfermidade. Sabe por que muitas pessoas não é curado desse tipo de dor emocional? Porque elas vivem revivendo. Todas as vezes que você revive, todas as vezes que você começa a contar do seu passado para alguém, eu não sei se você já teve aquela experiência, de quando você começa a conversar com a pessoa só conta coisas do passado, só conta coisas da sua infância, coisas desagradáveis, só começa a contar coisas ruins e negativas. Quando nós estamos revivendo, quando nós estamos contando e recontando, nós não estamos deixando o tempo que Deus liberou para nós tratar das nossas dores. Deus tem meios de tratar as nossas dores, e uma delas é o tempo. Eu lembro da história de duas menininhas que estavam brincando no quintal da mamãe, e ela chama a coleguinha lá da rua vem, só que aquela coleguinha era uma coleguinha muito perversa, era uma coleguinha meio que invejosa, porque aquela criança tinha comprado brinquedos novinhos, estava lá no quintal, e chamou aquela coleguinha foi, começou a brincar com ela, de repente, aquela coleguinha enfesada, pegou lama e começou a jogar sobre todos os brinquedos. A criança ficou furiosa, ficou com ódio daquela sua coleguinha que havia chamado para brincar, mas ficou com tanto ódio, começou a chorar, viu aqueles brinquedos novinhos, sendo lameados, sujos, e ela pega aqueles brinquedos tudo cheio de lama e leva para sua mãe estava lavando a louça ali na cozinha, e ela chorando, a mãe para e pergunta, por quê? O que aconteceu? Vocês brigaram? Não, minha coleguinha, fulano de tal, pegou, molhou, sujou, olha como é que está. Mamãe, lava isso depressa. A mãe olhou e falou assim, não vou lavar agora. Deixe o barro secar. A filha começou a insistir, mãe, não, mas tem que lavar se o barro secar, aí que vai ficar duro, que não sei o quê. A mãe, muito experiente, olhou para a filha, calme-se. Deixe o barro secar. Então aquela criança não entendendo nada, muito triste, muito chateada, e ainda mais recebeu um enigma da mamãe, queria ver seus brinquedos sendo limpos, lavadinhos, afinal de contas, a bucha, o sabão estava ali, a pia estava ali, por que não? Depois de uma semana, a mãe pede para aquela criança trazer aquelas panelinhas, o fogãozinho e tudo mais, geladeirinha, aquelas coisas todas de brincadeiras de criança. E ela traz aqueles barros tudo ressecados, secos, todo coberto, aqueles brinquedos. A mãe simplesmente começa a passar a mão e tira todo aquele barro, e os brinquedos estavam intactos, novinhos, sem um arranhão, como se nada tivesse acontecido. Assim que aquela criança viu a remoção daquele barro e como estavam intactos os seus brinquedos, ela pegou e falou, mãe, o barro secou, e a mamãe falou, e a raiva? A raiva passou. O barro secou e a raiva passou. Às vezes, meus queridos, porque nós queremos viver felizes o tempo todo. Porque, meus queridos, nós achamos que as pessoas tendem a atender às nossas expectativas o tempo todo, e quando elas pisam na bola conosco, nós queremos que essa raiva passe rápido. Só que, na verdade, às vezes Deus usa o tempo para que essa raiva, essa mágoa desapareça. Às vezes nós não deixamos isso acontecer. Queremos passar alguma coisa, e nós sabemos que em determinadas situações, se você espalha o barro com alguma coisa, aí que mancha as coisas, aí que piora as coisas. Às vezes nós queremos tratar a nossa raiva, a nossa mágoa, a nossa tristeza, alguém que nos feriu, com os nossos próprios métodos, achando que eles são infalíveis, achando que eles vão funcionar, quando na verdade nós deveríamos entregar nas mãos do Senhor e Deus usar até o tempo para curar e tratar isso, e você ter a sua raiva completamente curada, completamente seca, para que Deus pudesse retirar. Mas às vezes muitas pessoas fazem o contrário. Ele pega uma plantinha e chama ela de árvore da amargura, e todos os dias essa pessoa vai lá naquela árvore da amargura, naquela plantinha, e vai regando, fazendo com que ela comece a crescer, todos os dias, lamentando aquela situação, revivendo, com ódio, com mágoa, com ressentimento das pessoas.
Recentemente, uma senhora acaba de falecer. Há um tempo atrás, nesse primeiro trimestre, e a vizinhança toda sabia que ela, a senhora, crente em Cristo, e a nora, crente em Cristo, tinha uma disputa de Amargedon. Não se embicavam. Aliás, não se embicavam de jeito nenhum. Nunca concordavam. Era uma peleja, era uma briga, era uma disputa, era um evitando olhar para a cara do outro, era um evitando, e quando chegava no dia de ir para o culto, todo mundo entrava no mesmo carro e ia para a igreja. E aquela raiva, aquela dor mantida. Uma das coisas que eu percebi naquele evento, de sua passagem para a eternidade, foi que, infelizmente, aquela pessoa não tratou antes daquela pessoa partir. Meu amado, não vale a pena você chegar até esse ponto. Não vale a pena você guardar ressentimento por muito tempo. Não vale a pena você ficar de bico virado, cara virada, esperando que o outro lhe peça perdão, reconheça que alguém esteja certo ou alguém esteja errado. Porque no cristianismo, no evangelho, que é o lugar de cura, o perdão vem em primeiro lugar. O perdão ultrapassa de nós todo o ato de arrogar para nós qualquer direito. Porque não existia ninguém que devesse mais aqui do que nós com relação ao nosso relacionamento com Deus. Éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, Deus enviou Jesus para nos restaurar, através do perdão, ao estado de filhos e filhas de Deus. E depois ele disse, se você não perdoar, também você não vai ser perdoado. Então nós precisamos olhar para esse ponto e perceber. Existem algumas fontes que muitas vezes, inconsciente, de feridas que causamos sem perceber. Vivemos um tempo de muito trabalho. Vivemos um tempo em que nós estamos ocupados com muitas coisas. E eu conheço histórias, por exemplo, uma história de um casal que tem 2 filhos e que eles vivem trabalhando direto, aquelas crianças com pouca atenção. Sabe quais são as feridas que podem gerar no coração dessas crianças que um dia ficarão adultos? Ressentimentos, baixa autoestima, desvalorização. Sabe aquela pessoa que sempre se põe em último lugar, porque ela não acha merecedora, não acha que é importante, porque teve a sua atenção negligenciada e por isso carrega dores profundas, tem dificuldade com a sua autoestima. Há pessoas que, por exemplo, guardam o melhor que tem na sua casa para dar para as visitas. O melhor prato, o melhor garfo, aquele prato de porcelana, aquela xícara. Guarda tudo, o filho vem daquelas coisas. E aí vem uma visita. O melhor, a visita fica com a taça, o filho fica com o copo de plástico. De geleia. Com adesivo. E ele não entende por que aquelas melhores pratarias, as melhores coisas estão destinadas aos outros, mas não está destinada aos que são da casa. O princípio bíblico é muito claro quando diz que aquele que não sabe cuidar daqueles que são da sua casa, da sua família, negligenciou a sua fé e é pior do que um incrédulo. Às vezes investimos demais lá fora e deixamos de investir com o mesmo ímpeto dentro de casa.
Ah, deixa o fulano de tal brincar com a sua bicicleta. Não, peraí. Meu filho brinca, depois, se o meu filho quiser, empresta a bicicleta para você. Às vezes não sabemos tratar com valor. Às vezes nós vamos tirando méritos. E tiramos os méritos para dar para outras pessoas. E aí nascem as feridas. Quem é que não já sentiu rejeitado dentro de casa? Uma vez eu vou contar a história minha, pessoal. Minha mãe falou, filho, né? Eu achava que eu era o cara, né? Filho, olha, faz um puxado de luz aqui, porque eu preciso que a lâmpada vai até ali. E eu, né, um bonzão, cara, né, MacGyver, aquela coisa toda, peguei o fio, peguei o alicate, peguei a faca, falei, sou bom, sou o cara. Ah, você quer que desliga o fusível lá, os disjuntores? Não, para que isso? Eu sei que é 220, 110, tal, que não sei o quê. Cara, eu sei que inventei eletropaulo, dá licença, eu fui lá, tal, troquei o fio, tal, taquei na tomada, peguei no interruptor, fiz o retorno, apertei o interruptor, a luz não acendeu. Aí eu falei, não é. Aí revi de novo, alguma coisa está errada. Bom, pelo menos pipoco não aconteceu. Se pipoco não aconteceu, alguma coisa errada. A lâmpada não queimou, então vai. E tac, vai, vem, não sei o quê. Resultado, não consegui. Aí chega o gostosão do meu cunhado, sempre os de fora, né? Ele chega lá, minha mãe critica o meu trabalho todo, meu sacrifício, todinho, meu tempo, né? Mais do que isso, né? Os meus valores de filho. Esse não sabe fazer nada direito, é aquela coisa, né? Filho é assim, a gente pede, faz tudo de qualquer jeito, é aquela coisa, né? E a gente ouve tudo isso, quando ele chega lá, ele percebe que era uma pequena casquinha do fio, da capinha do fio, um pedacinho de nada estava impedindo a corrente. Ele tira, rapaz, a lâmpada acende, pensa num homem mais maravilhoso da face da terra. Ô homem bom, ô homem incrível, ô homem maravilhoso. E eu fiquei, bem lá embaixo, assim, olhando, ressentido que só, aquela dor de achar por que os outros é mais importante, ninguém valorizou o meu esforço, e aquela tristeza, sabe, aquela coisa ruim. Ah, meus queridos, quantas coisas parecidas como essa acontecem, nós guardamos. E nós sentimos rejeitado. Dor da rejeição, meu amado, é uma das piores dores que o ser humano pode receber. Na família também acontece, muitas vezes, abusos emocionais. Quando simplesmente você é criticado, você é humilhado constantemente. Há maridos que são verdadeiros instrutores, professores de humilhação. Há mulheres também que sabem humilhar. Sabe quando acontece o pior? O marido humilha a mulher não vai revidar para o marido, às vezes, dependendo do cara, né? Aí a mulher desconta no irmão, no filho mais velho. Aí o filho mais velho desconta no filho mais novo. E aí vai indo. Daqui a pouco está todo mundo se humilhando. Está todo mundo humilhado, xingado, maltratado, escorraçado. Está todo mundo sem valor. Está todo mundo ressentido, culpado. Está todo mundo sem conversar há dias uns com os outros. Está todo mundo planejando que quando eu fizer 18 anos vai embora de casa, ou quando encontrar a primeira pessoa que me fala bom dia, também está indo embora. Está todo mundo amando mais cachorro do que gente, porque cachorro é melhor que gente, segundo a teoria de muitas pessoas. Cara, eu atendi um caso que a pessoa estava extremamente ressentida, mas muito ressentida mesmo, de chorar rios, porque a mãe dava mais valor para a maldita, para a poodle dela, para a poodle, do que para a filha. Você tem poodle, você tem cachorro, amém. Você não quer ter filhos, mas quer ter cachorro, amém, cara. Mas se você já tem, por que você dá mais valor para o seu cachorro e não dá valor para o seu filho? Por que seu filho não é mais importante? Por que você dá ração de primeira para o seu filho e dá ração de segunda, aliás, dá ração de primeira para o seu cachorro e dá ração da padaria para o seu filho? Por que será isso? Por que será? Esse é um dos maiores problemas que parece ser corriqueiros. Parece ser corriqueiros.
Quantas pessoas medindo seus filhos pelo grau daquilo que eles podem oferecer, ou então medindo o percentual de desenvolvimento da esposa ou do marido. Medindo o marido pelo grau ou pela quantidade do que ele consegue prosperar na vida. Se ele não tem nada, ele não serve para nada. Todos os dias estamos lidando com a dor. Todos os dias nós estamos lidando para correr e evitar e fugir da dor. A dor de se sentir uma mulher fracassada, porque não pode ter filhos. Cara, você não pode ter filhos, mas você não é fracassada, você é filha de Deus. Não deixa isso de se transformar numa ferida. Deus te ama, Deus tem planos, Deus tem projetos para você. Às vezes você não pode hoje, mas Deus pode fazer você ter, porque para Deus nada é impossível. Às vezes nós ficamos vivendo em lares que muitas vezes a pessoa é manipulada por outro. Imagine o manipulador quando fica doente. O que ele faz da família? Imagine o filho. Há muitas famílias manipuladas pelo filho. Não conhece quem é o filho. Quando descobre quem é o filho, quando a máscara cai, os pais têm seu mundo totalmente destruídos, porque não imagina, de fato, quem é o seu filho na vida real. Nós vivemos lares que são possíveis disso. E o divórcio? Quantas dores causam? Os filhos de divorciados, quem teve experiência de ver papai e mamãe separando. Quantas vezes isso pode trazer esse sentimento de abandono que leva essa pessoa a suprir isso em qualquer outro que lhe traga propostas. Quantas pessoas estão até casadas e carregam dentro de você um vazio, uma solidão tremenda, um buraco insaciável, porque sente a ferida da perda por causa do divórcio, ou por causa de um luto não lutado, porque luto quer dizer luta, um luto não vivenciado, um luto não reelaborado, porque suprimiu e reprimiu toda a dor, toda a mágoa. Aquela ideia de que homem não chora, tem levado muitos homens para o infarto. Do nada, infartou. Por quê? Chorou com o coração. Porque tem medo, porque tem dores. Homem não tem medo. Claro que tem medo, claro que chora. Claro que ressente. Claro que precisa de uma válvula de escape, e essa válvula de escape chama-se Evangelho. Chama-se Doutor Jesus Cristo, que cura toda enfermidade, toda dor. Traumas da infância, experiências traumáticas, abusos físicos, abusos sexuais, abusos e feridas emocionais, que destrói a confiança, que infelizmente destrói relacionamentos. Pulem. A palavra de Deus nos fala que existe um método, um instrumento que Deus usa para que nós possamos lidar com as feridas. Existe uma jornada. A palavra de Deus nos diz em Salmos 147, versículo 3, que o nosso bondoso Deus, Ele sara os quebrantados de coração e liga as feridas. Deus, em outras palavras, é como um cirurgião. Ele sabe exatamente o tamanho da tua dor, Ele sabe o quanto você tem sangrado por dentro. Ele sabe o que isso pode estar atrapalhando hoje, com que você tenha um casamento feliz, que você seja um pai que pare de querer recompensar no filho, ou simplesmente cobrar do filho aquilo que você deixou de ser, ou aquilo que você foi, ou as suas mazelas, e viver uma vida de paternalidade, de paternalização abençoadas, sem sufocar os filhos, sem oprimir a esposa ou sem se sentir oprimido. Ele sabe como tratar isso.
Esse texto, ele começa a dizer essa experiência. Mas uma das coisas que a Bíblia mais usa como instrumento cirúrgico para a cura de feridas emocionais em família é o perdão. Davi lutou pelo perdão o tempo todo. Salmo 51, uma das orações mais, desculpa a expressão, mais sangrenta de uma alma que está ali com hemorragias diante de Deus, dizendo: olha, Senhor, eis que em pecado me concebeu minha mãe, nada em mim existe de bom. E ele começa a apresentar a Deus uma descrição do que ele era e do que Deus podia fazer por ele. Davi o tempo todo buscou o perdão, porque ele sabia de uma coisa, que o perdão é a chave que abre as portas para a liberdade da paz interior. Porque ele sabia que o perdão não significa simplesmente esquecer as coisas que ocorrem em nossas vidas, mas sim escolher deixar de lado o peso do passado. Porque a gente sabe também que o perdão não beneficia apenas aqueles que recebem, mas também aquele que oferece. Porque o perdão simplesmente é um ato de coragem que requer abrir a mão de ressentimentos e dar lugar à cura. O perdão é você parar de idolatrar as suas dores e começar a exaltar e adorar um Deus que liberta. O perdão é permitir com que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado, ao ponto de nós não só clamarmos e sentirmos, mas também nós cantarmos a presença do Senhor, alvo mais que a neve. Sim, o seu sangue e nós lavados, mais alvo do que a neve serei. O perdão para nós, simplesmente, ele não é um sinal de fraqueza, mas também de força interior, emocional daqueles que dependem da graça do Senhor, porque sabe que sem o Senhor não consegue fazer isso. Então, meu amado, recorra ao perdão. Recorra à misericórdia do Senhor. E eu quero terminar dizendo que o papel do amor e da graça, da restauração na família, realmente acontece. Sabe por quê? Porque acima de tudo, de todo trauma, de toda dor, todo ressentimento, aquilo que impede de você novamente liberar esse perdão, amar, Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é capaz de vencer. O amor é capaz de superar as dores e as famílias. O amor cura. Quando nós somos levados para o caminho transformador do amor, da graça, nós começamos a experimentar a restauração das feridas emocionais na família. Com isto, meu amado, eu posso dizer o seguinte. Aliás, eu posso fazer essa pergunta. Está doendo? O que dói? Quem foi que te feriu? Qual foi a palavra que você carrega desde a sua infância, que ecoa no teu coração? Qual é a palavra que te ofendeu muito, que você tem dificuldade de esquecer? Qual é aquele episódio na sua vida que você olhou e falou assim: nunca mais vou esquecer isso, cicatrizou, cauterizou minha mente com isso? E por conta disso, você sabe que a tua vida está travada. Por conta disso, você sabe que os seus relacionamentos estão, sequestrados. Suas orações não são orações de liberdade. Por conta disso, você sabe que o perdão ainda é algo novo para você, embora você já tenha ouvido falar. Eu quero convidar você aqui, nesta noite, a fechar os seus olhos diante do Senhor, com toda a sinceridade. Você que carrega dentro de você algo que te marcou muito, algo que atrapalha o seu ofício de mãe, de esposa e de filha, algo que atrapalha o seu ministério paterno, de marido, algo que faz você não ser o que a Bíblia diz que você é,
que impede de você fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer, que tira de você a autoridade por conta de algo que você fez e você realmente se envergonha muito, porque não foi ninguém que fez com você, mas na verdade foi você que fez, e que isto está ali, marcando, machucando, às vezes te assombrando, às vezes uma palavra de quem não deveria falar aquilo, você poderia suportar de todo mundo, menos de onde veio. Aquele sentimento de rejeição. Você que passou por uma frustração no relacionamento, você foi deixado por outro, você foi deixada por outra. E algo que te marcou muito, e que hoje impede com que você... E algo que impede de você, e algo que impede de você, meu amado, a capacidade de você cantar a música da liberdade. Eu quero convidar você, eu sei que de alguma maneira, se nós falamos de curas e de libertação de feridas espirituais, você talvez não vai acreditar, mas o inimigo se manifesta e quer impedir. Ele quer, é muito vantagem para o inimigo você entrar ferido e sair sangrando. Você ouvir e falar da ferida do sangue de Jesus, mas você falar, o que isso tem a ver comigo? Eu estou sangrando também, eu também sinto dor. E você ser uma pessoa insensível. Mas nós estamos vencendo isto nesta noite, amém, irmãos? E eu quero fazer algo mais ainda. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu vou orar com você. Em nome de Jesus, pode levantar e pode vir. Eu estou aqui e nós vamos orar juntos. Nós vamos colocar diante do nosso Deus tudo aquilo que está e que nos magoou, que nos feriu. E nós vamos apresentar isso diante do Senhor. Pode vir sem vergonha, sem medo, porque esse culto, nesta noite, é para isso. Hoje foi um dia muito especial. Tudo o que aconteceu nesta noite, nesses dias, falando sobre família, sobre casamento, foi justamente para que Deus pudesse dizer o seguinte: eu posso curar você de toda dor, de toda trauma, de todo ressentimento, de toda situação, porque eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. Vem aqui orar comigo, eu quero orar com você. Vem colocar essa dor, que você nunca contou para ninguém, mas hoje você sabe que Deus disse: eu sei qual é a tua dor, e eu estou aqui com você, e nós vamos vencer hoje. Então vem colocar isso no altar do Senhor. Não tenha medo, não sinta vergonha. Você quer realmente voltar para sua casa livre? Você quer realmente voltar para sua casa dizendo: eu quero ser restaurado? Vem se apresentar aqui no altar do Senhor. Nada pode impedir com que Deus faça esse milagre em você. Deus não vai forçar você a fazer isso. Mas tem uma coisa, meu amado: você não precisa voltar com esta mágoa para casa. Você não precisa voltar mais com esse ressentimento. Você não precisa voltar mais com esta culpa. Você não precisa voltar mais preso ao passado. Você não precisa mais ser essa pessoa que guarda esta mágoa, esse ressentimento de alguém que lhe feriu, que como se tivesse dado um tapa na tua cara. Você não precisa mais voltar com esta voz dizendo sobre você algo que Deus nunca disse. Você pode vir aqui e você vem orar comigo, e nós vamos nos consagrar. Você que sabe hoje, meu amado, que o que está impedindo com que algo realmente aconteça de maravilhoso na tua casa, na tua vida, porque você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, é justamente isso. Deus quer que você coloque essa dor no altar para Ele curar. Chega disso.
Chega de chorar escondido, chega de ressentir. Venha aqui à frente, venha apresentar aqui a sua família, seu casamento. Eu tenho certeza que hoje, essa noite, será uma noite especial para você. Será uma noite em que você vai ver Deus curando toda a ferida. Você que já foi rejeitado, você que já sentiu a desfeita, vem, chega. Você não precisa mais. Por que o pastor está me chamando? Porque esse gesto que prende você hoje e que impede de você ir hoje, é esse gesto que comanda a sua vida. E quando nós tomamos uma atitude, nós estamos assumindo uma autoridade diante disso. E Deus te deu autoridade para que você possa dominar esse ressentimento, esta dor, esta mágoa, essa angústia. Ah, mas pastor, é isso mesmo, meu irmão. Eu me lembro que eu era dominado por isso. E eu queria pregar com mágoa, eu queria pregar com ressentimento, eu queria cantar, tendo ressentimento de pessoas, indo para casa lembrando de coisas. E eu sabia que eu não estava fazendo a obra de Deus, eu estava fazendo a obra da carne. Mas Deus me libertou. Deus me libertou. E eu fui, por causa dessa libertação, fui um marido melhor, fui um crente melhor. Ah, como muita coisa mudou na minha vida. Ah, como muita coisa muda quando a gente toma uma postura de autoridade diante do Senhor. E Ele nos liberta, Ele nos limpa, Ele nos torna mais alvo do que a neve. Então eu vou dizer só mais uma vez, eu não quero forçar você. Você quer voltar com essa dor para casa? Se você não quiser voltar com essa dor para casa, levante do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui que eu vou orar com você. Você não precisa. Talvez é com você que Deus tratou para você vir aqui. E você está sendo vitorioso nesta noite. Não tem coisa melhor do que ser vitorioso. Porque o diabo não terá mais autoridade para dominar o seu casamento. Não terá mais portas para entrar na sua vida, para usar as suas palavras, para usar situações. Você não vai ser uma pessoa ferida, magoada, que carregará mágoas de tudo que acontece na sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus não quer que você carregue mais tristeza, mais mágoas, mais lembranças ruins. Deus não quer que você fique cobrando. Então levanta, vem para a luz, vem para a vida, vem brilhar, vem declarar o ano aceitável do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. E eu quero orar com você. Querido Deus e bendito Pai, a Tua palavra diz que em Ti seriam benditos todas as famílias da terra. Ó Deus, não é culto de libertação, porque Cristo já nos libertou. Não é culto de curas espirituais ou qualquer outra coisa nesse sentido, porque Jesus é nossa cura. Mas o que estamos tomando aqui, Pai, é reconhecendo diante do Senhor, assim como Davi disse: ó Senhor, me perdoa, porque eis que em pecado me concebeu a minha mãe, e eu não consigo mais carregar a dor dos meus pecados. Eu sei que vou pagar um preço por eles, mas pior do que tudo é carregar isso no coração, na alma. E eu quero ser perdoado pelo Senhor. Eu não quero mais ter essa mágoa. Assim como também Jacó não quis ter essa mágoa no seu coração. Ah, meus irmãos, ó Deus, nós estamos dedicando essas vidas ao Senhor, porque, ó Deus, com toda a sinceridade, há um derramamento nesta noite, há uma confissão nesta noite. Há pessoas, meu Pai, dizendo: ó Deus, eu vim trazer aqui aquilo que eu estou carregando há dias, há anos, há meses. Eu vim trazer aqui e deixar no teu altar e voltar para casa livre como um passarinho solto de uma gaiola. Capaz, ó Deus, de nunca mais, quando procurar onde está essa dor, nunca mais vai achar.
porque agora está escondida na cruz do Calvário, está sobre o corpo de Jesus, ela está presa, cravada na cruz de Cristo. E por isso, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor esteja declarando libertação e cura nesta noite. Cada vida que ouviu a sua palavra, sentiu o teu Espírito dizendo: vamos lá, é a sua vez chegou. E agora, Pai, em nome de Jesus, esteja sendo arrancado pelas suas mãos santas toda a raiz de amargura, toda a falta de perdão, todo o ressentimento, toda a dor, toda a ausência, toda a culpa, todo o sentimento de esmagamento, Senhor, palavras de maldição que disseram sobre eles, Senhor, que eles não são nada, que palavras de ódio, ó Deus, em nome de Jesus, seja arrancado e lançado na cruz de Cristo, e que o sangue de Jesus seja sobre essas vidas preciosas. Faça de cada uma delas, ó Pai, um testemunho da Tua glória, porque, ó Deus, eu creio que eles serão levantados a partir desta noite, para ir abraçar quem deve abraçar, para ir dizer: eu te perdoo, eu libero, eu não tenho mais, acabou a briga, acabou o ressentimento, porque chegou sobre mim o ano aceitável do Senhor. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, seja consagradas estas vidas para a glória de Deus Pai, para a honra e glória de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, e pela autoridade